Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Douglas Domiti. Hoje falando de Petit Lenormand, falando de cartomancia, do mundo esotérico, né? O que eu gostaria de falar com vocês hoje, que eu estava analisando, né? Que muitas pessoas, eu vejo muita confusão, muita coisa nesse sentido, muito debate, né? Questão de métodos, né? A gente fala muito em metodologia de leitura, métodos de abertura, como dispor as cartas na mesa, né? E esses tempos eu estava conversando inclusive com a Odete, né? A Odete Maza, né? Estávamos batendo um papo sobre essas questões. E a própria Odete, ela estava me falando, né? Que ela teve na França um tempo, ela ficou um tempo na França e ela foi procurar pessoas que lessem a mesa real. E ela não encontrou cartomantes que lessem a mesa real. Eles faziam outros métodos, mas a mesa real não, né? E então é interessante como a mesa real hoje não é todo mundo que realmente consegue se desenvolver nela. Tá? Mas como é que nós estávamos falando disso, Odete? Nós estávamos conversando nessa questão, ela estava falando que no início as cartas foram usadas de uma forma sem metodologia, né? Eles deitavam as cartas na mesa. Então você pegava o baralho e dispunha o baralho inteiro na mesa, seja o tarô, seja o Lenormand, seja a Sibila, as cartas que tinham na época eram dispostas na mesa e eram interpretadas. Você olhava aquilo que estava perto e aquilo que estava longe do consulente. Então essa é a base da mesa real. É você deitar todas as cartas na mesa e olhar o que está perto e o que está longe. Assim que começou a análise da mesa real, há muito tempo atrás. Depois, com o tempo, é que se começou a se colocar métodos, né? Mandala astrológica e outros métodos para tentar organizar essa questão da leitura das cartas. Mas a forma começou por aí, né? Segundo até a Odete, que na nossa conversa nós estamos falando disso, sabe? E tanto que tem alguns cartomantes mais tradicionalistas que eles, por exemplo, eles não conseguem ver, permitir você analisar a mesa real e as casas da mesa real, né? Eles falam que não, as casas não devem ser olhadas. Você deve colocar o que está perto e o que está longe, né? Com as cartas na mesa. Esses são os cartomantes mais tradicionalistas. Não é o caso meu, eu uso um pouquinho das casas, né? Mas hoje eu acho que muita gente usa. Mas a gente sabe que antigamente não se usava isso, era deitar as cartas na mesa. Então, a questão do método é posterior, tá? Isso vai se tornar posterior. Posteriormente, vai se começar a fazer metodologias, né? Criar metodologias e vai começar a se perceber coisas dentro dessa mesa real. Dentro dessa distância das cartas, dentro do que está em cima do consulente, dentro do que está embaixo, vai se começar a diminuir essa grande mesa real, né, de pôr todo o baralho, e começar a fazer blocos menores. Daí vem o bloco de 9, o bloco de 12, a mini mesa real de 18 cartas, né, onde você vai tentar ver aquele momento, você vai tentar reduzir um pouquinho isso, e daí começa a se criar metodologias a partir disso. Essas metodologias elas foram criadas a partir de muita observação. Eu tenho o prazer de conhecer duas pessoas que são fantasticamente especialistas nisso, de anotar, observar o que vem depois, entrar em contato com o consulente, perguntar, conversar. Uma delas é a Odete. A Odete ela faz isso, ela tem cadernos assim de muitos anos, onde ela tem a anotação dos jogos e ela vai vendo padrões dentro do Lenormand. E daí isso ela vai desenvolvendo os códigos Lopes Maza, né? E daí ela vai fazendo esse trabalho maravilhoso aí dela, que eu sou um admirador do trabalho da Odete. Sigo muito da metodologia dela, né? E outra pessoa que eu conheci no campo do tarô é o Ney, né? O Ney Naif também é uma pessoa extremamente organizada no sentido de anotar as consultas, de conferir depois, de buscar padrões. Então, assim, são pessoas que colaboraram para o crescimento da cartomancia. Tá? Então, a mesa real é um método que demora tempo para você adaptar ele, para você entender o mecanismo dele. Tá? Mas é um método que eu sou suspeito, mas eu acho que é um método que sempre vale muito a pena a gente se dedicar um tempo à mesa real, mesmo que você vá jogando. Eu mesmo comecei a trabalhar muito com o Lenormand, com a mandala astrológica. Com o tempo que eu fui me aprofundando na mesa real e me senti seguro para ler a mesa real. E hoje todas as minhas aberturas são com a mesa real, né? Principalmente a primeira mão. A primeira mão é sempre a mesa real. Aí que eu consigo realmente ver muito do que vem na vida do consulente. Tá? Então é um método mais complexo mesmo. Mas é interessante você dedicar o seu tempo para entender melhor a mesa real. Tá? Então os métodos têm essa forma, esse surgimento surgiu dessa forma, se desenvolveu e a partir disso começaram a se usar muitos símbolos, muitas histórias né, como a cruz celta, o próprio símbolo da cruz, o triângulo, o quadrado, foram se utilizando as figuras geométricas, né, e fundamentados principalmente na geometria sagrada para começar a criar métodos de leitura, né?
e se utilizar desses métodos e foi evoluindo muita coisa, tá? Mas tradicionalmente se deitava as cartas na mesa para ler, tá certo? Esse é um processo interessante a gente entender como isso aconteceu. Tá? Boa semana a todos, me sigam nas redes, aqui é Douglas Domit, tanto no YouTube, tá? Como no Instagram.